Às vezes, tudo o que falta para a vida começar a caminhar na direção certa é um único momento de presença. Um instante em que você finalmente consegue ouvir aquilo que sempre esteve tentando falar com você, mas que o barulho do mundo insistia em esconder. E, nesta noite, eu quero que você se permita viver exatamente isso. Abra espaço dentro de si. Respire com calma. Solte o peso do dia. Aqui, agora, não existe pressão, cobrança ou comparação. Existe apenas você e a oportunidade de despertar uma nova consciência sobre prosperidade. Uma prosperidade que vai muito além de números, metas ou resultados. O que você vai ouvir nesta mensagem é simples, mas transformador. É a base silenciosa que sustenta toda a riqueza verdadeira. Clareza, presença, direção e uma nova forma de enxergar seu próprio valor. Então fique comigo até o fim. Relaxe, feche os olhos se quiser. E permita que esta noite marque o começo de algo maior na sua vida. No final eu te peço seu like e sua inscrição, mas por agora apenas sinta. Você está exatamente onde deveria estar. Prosperidade não nasce do esforço cego, ela nasce da intenção certa. E por mais simples que isso pareça, essa é justamente a parte que a maioria nunca percebe. As pessoas passam anos correndo atrás de resultados, sem nunca perceber que o ponto de partida não é o mundo externo, e sim a forma como elas se percebem internamente. Napoleon Hill sempre repetia que o homem que conquista algo primeiro precisa conquistá-lo dentro de si. E isso não é apenas uma frase bonita, é uma lei silenciosa que molda todas as outras áreas da vida. Porque quando você se vê pequeno, o mundo responde de acordo. Quando você se vê capaz, as portas começam a se abrir. Quando você finalmente decide que merece prosperar, a mente deixa de sabotar e começa a cooperar. E é interessante perceber como isso acontece. No começo, você nem nota. Você simplesmente começa a agir com um pouco mais de clareza, se posiciona com um pouco mais de segurança e descobre dentro de você uma calma que antes estava encoberta pela ansiedade e pela pressa. Pouco a pouco, você percebe que prosperidade não é algo que se adquire, é algo que se revela. É como se existisse uma semente adormecida dentro de cada pessoa, esperando apenas o momento certo para despertar. E esse despertar não vem através de comparação, medo ou necessidade. Ele nasce quando você finalmente deixa de buscar fora aquilo que sempre esteve dentro. Nesta noite, eu quero que você observe algo simples. Toda vez que você fecha os olhos e respira com calma, a sua mente reorganiza o que antes parecia confuso. E é justamente nesse espaço silencioso que as ideias certas aparecem, que as decisões ficam mais leves e que você se reconecta com a sua própria força. Talvez você tenha passado anos acreditando que prosperar era uma questão de sorte, oportunidade ou circunstância. Mas, na verdade, prosperar sempre foi sobre direção. A direção que você escolhe quando ninguém está vendo. O tipo de pensamento que você alimenta quando a casa está em silêncio. A forma como você conversa consigo mesmo nos momentos em que ninguém pode ouvir. E é isso que esta mensagem vai fazer com você durante a noite. Ela vai suavizar o que te pesa. Vai clarear o que te confunde. Vai ajustar pouco a pouco a forma como você se percebe, porque prosperidade começa na mente, cresce no coração e só depois se manifesta na realidade. Você está entrando em um território interno onde as respostas aparecem de maneira natural, sem pressão. E quanto mais você se permite permanecer aqui, mais fácil fica reconhecer o que sempre esteve ao seu alcance. Perceba como, quando você desacelera, algo dentro de você finalmente encontra espaço para respirar. É como se uma névoa começasse a se dissipar, revelando um terreno interno que sempre existiu, mas que você quase nunca teve tempo ou coragem de explorar profundamente. E é nesse terreno silencioso que a verdadeira prosperidade começa a se formar. Não como um objetivo distante, mas como uma presença que cresce devagar, sem esforço, sem tensão, apenas pela clareza de quem você está se tornando. A prosperidade que Napoleon Hill descreve não é feita de promessas rápidas ou fórmulas perfeitas.
Ela é feita de consciência, de decidir, diante de si mesmo, que você vai construir a vida que deseja com paciência, com estratégia e com uma confiança que nasce da compreensão de quem você é. Porque antes de qualquer conquista externa, existe um trabalho interno, e esse trabalho começa exatamente neste momento, enquanto você relaxa, respira e deixa sua mente se ajeitar no lugar certo. Muitas pessoas passam a vida inteira tentando mudar seus resultados, sem nunca mudar seu estado interno. Elas tentam forçar o mundo a responder de um jeito específico, mas se esquecem de que o mundo só devolve aquilo que você sustenta na sua própria mente. Se você mantém pensamentos de escassez, o mundo responde com falta. Se você sustenta pensamentos de clareza, o mundo responde com oportunidades. E quando você passa a se enxergar como alguém que merece prosperar, algo profundo começa a se reorganizar ao seu redor, como se a própria vida reconhecesse sua nova postura. O mais interessante é que essa transformação não exige drama, não exige esforço desenfreado. Ela exige apenas presença, consistência, a capacidade de observar seus próprios pensamentos e escolher com calma aqueles que realmente fortalecem sua trajetória. E é por isso que ouvir essa mensagem durante a noite é tão potente, porque a mente, nesse horário, fica mais receptiva. Os ruídos diminuem, os conflitos internos afrouxam, e aos poucos você permite que novas ideias se encaixem, quase sem perceber. Enquanto você ouve, seu corpo descansa, mas algo dentro de você desperta, algo que estava adormecido pela pressa, pela dúvida, pela rotina pesada. Uma voz interna que te lembra de que prosperar não é sobre correr, é sobre alinhar, sobre ajustar seu estado interno até que sua vida comece a refletir exatamente aquilo que você decidiu se tornar. E quando a mente se acalma, a visão fica mais clara, e as próximas etapas começam a surgir naturalmente, como se cada resposta estivesse sendo entregue no momento exato. Talvez você já tenha sentido isso antes, aquele instante em que tudo parece fazer sentido, mesmo que nada ao redor tenha mudado. É disso que estamos falando. É essa lucidez silenciosa que abre caminho para novas escolhas, novas atitudes e novos resultados. Porque prosperidade, no fim das contas, é uma construção emocional antes de ser uma conquista material. É a capacidade de manter firme a imagem de quem você sabe que pode ser, mesmo quando o mundo ainda não mostrou sinais disso. E nesta noite, enquanto você ouve, enquanto respira, enquanto deixa que essas palavras encontrem o seu lugar dentro de você, algo essencial se move, algo se expande, algo se alinha, e é nesse alinhamento interno que a sua vida começa a mudar por fora, um passo de cada vez, exatamente como precisa ser. Cada pessoa carrega dentro de si uma construção invisível sobre o que acredita merecer. E essa construção, embora ninguém veja, direciona tudo. A maneira como você toma decisões, as oportunidades que você enxerga, a segurança com que você se posiciona e até a força que o seu olhar transmite. Prosperidade não é apenas ter mais, é ser mais. Ser alguém capaz de acolher possibilidades sem medo, de sustentar escolhas firmes, de reconhecer o próprio valor sem se diminuir para caber em lugares que já não combinam com quem você está se tornando. E é exatamente por isso que a noite é tão especial. Quando o silêncio vem, quando o mundo desacelera, quando a mente libera o peso do dia, você consegue enxergar com mais clareza o que antes estava escondido atrás de pensamentos repetitivos. É no silêncio que você percebe que muito do que te limitava não era a realidade, mas sim a forma como você interpretava essa realidade. A mente cria barreiras, mas a mesma mente é capaz de desfazê-las quando encontra um ponto de tranquilidade e direção. Napoleon Hill sempre dizia que toda transformação nasce de um propósito claro. E o propósito não surge quando você está sobrecarregado, ansioso ou tentando controlar tudo. Ele aparece quando você permite que a mente encontre um espaço de quietude. É nesse espaço que você entende o que realmente quer, não aquilo que o medo te empurra a desejar.
E quando você se conecta com esse propósito interno, as suas decisões começam a seguir um caminho mais coerente. Você passa a filtrar melhor o que merece sua energia, sua presença, seu tempo. Prosperidade é um processo de escolha contínua. A escolha de pensamentos que fortalecem, a escolha de atitudes que elevam, a escolha de manter a própria visão mesmo quando o ambiente tenta puxar você de volta para padrões antigos. E, enquanto você ouve essas palavras, talvez comece a perceber uma coisa. Nada do que te separa da vida que você deseja é realmente intransponível. Algumas barreiras parecem grandes, apenas porque você as enxerga de perto demais. Mas quando você se afasta emocionalmente, quando você observa com calma, você percebe que muitas limitações não são sólidas como rochas, são apenas sombras projetadas por momentos de incerteza. E quanto mais você se acalma, mais essas sombras se dissolvem. É assim que a prosperidade se aproxima, quando a mente deixa de lutar contra si mesma. Quando você para de duvidar do próprio potencial. Quando você decide com tranquilidade que vai caminhar com firmeza, passo por passo, respeitando o seu tempo, mas sem abrir mão da sua visão. Nesta noite, eu quero que você permita que essa consciência se instale profundamente. Sinta que existe dentro de você uma inteligência natural, pronta para organizar seus pensamentos, suas metas e seu caminho. Você não precisa correr, não precisa forçar. Basta continuar presente, continuar ouvindo, continuar permitindo que a sua mente se alinhe com aquilo que você realmente deseja experimentar na vida. Porque prosperidade não é sobre alcançar tudo de uma vez, é sobre abrir espaço para que ela entre. E quando você cria esse espaço, a vida responde. À medida que você continua ouvindo, perceba como sua respiração vai se tornando mais tranquila, mais natural, mais conectada ao momento presente. É quase como se cada inspiração reorganizasse uma parte da sua mente e cada exalação liberasse um pouco da tensão acumulada ao longo dos últimos dias. Esse processo é sutil, mas extremamente poderoso, porque permite que você saia do modo de sobrevivência e entre lentamente no modo de criação, onde as ideias fluem com mais clareza e as decisões se tornam mais conscientes. Muitas pessoas acreditam que prosperidade depende de fatores externos como ambiente, contatos, oportunidades, e embora tudo isso ajude, a base real está sempre dentro. É o seu estado interno que define o que você vê, o que você atrai, o que você aceita e o que você decide recusar. Quando a mente está confusa, você passa por portas que não deveria entrar, aceita situações que não combinam com você, tolera comportamentos que drenam sua energia. Mas quando a mente está clara, as suas escolhas começam a refletir exatamente a vida que você quer construir. E é por isso que ouvir uma mensagem como esta, em um momento de descanso, tem tanto impacto. Porque enquanto o corpo relaxa, a mente fica mais receptiva a novos padrões. E não estamos falando de palavras mágicas, nem de promessas instantâneas. Estamos falando de um alinhamento real, que acontece quando você deixa de se tratar como alguém que precisa correr atrás de tudo e passa a se tratar como alguém que já está no caminho certo, alguém que tem valor, alguém que merece prosperar de forma consistente e equilibrada. Existem momentos na vida em que você se acostuma tanto a lidar com dificuldades que acaba acreditando que elas fazem parte de quem você é. Mas isso não é verdade. Dificuldades são apenas cenários temporários, não identidades permanentes. A prosperidade surge quando você percebe que não precisa repetir a mesma história, que você pode tomar decisões diferentes, que você pode criar um ambiente interno que favoreça crescimento, estabilidade e direção. E enquanto você ouve, talvez perceba que a sua mente já começou a se reorganizar. Pequenos insights surgem, pequenas lembranças voltam, pequenas intenções se acendem novamente. É como se partes suas que estavam adormecidas ganhassem força outra vez. E essa força não vem da pressão, vem da clareza, vem do entendimento de que, quando você se posiciona de forma alinhada,
a vida começa a responder com mais fluidez. Napoleon Hill falava muito sobre a importância de manter uma imagem interna sólida, uma visão firme de quem você quer ser, porque essa visão funciona como um tipo de bússola. Mesmo quando tudo ao redor parece incerto, é essa visão que sustenta suas decisões. É essa visão que impede que você volte para padrões antigos. E é essa visão que mantém você emocionalmente estável enquanto caminha em direção ao que deseja conquistar. Prosperidade não exige perfeição, exige intenção, exige constância, exige coragem silenciosa. E coragem silenciosa não é sobre grandes movimentos, é sobre persistir internamente, é sobre continuar acreditando mesmo quando ainda não há sinais, é sobre sustentar sua visão com dignidade, com responsabilidade e com uma serenidade que impede o desespero. Nesta noite, enquanto você entrega o peso do dia e se conecta com essa mensagem, você está fortalecendo exatamente essa coragem silenciosa. Você está reconstruindo sua base interna, está fortalecendo sua mente, está preparando o terreno para que as próximas oportunidades encontrem você em um estado emocional estável, lúcido e receptivo. Enquanto você deixa essas palavras atravessarem sua mente, algo muito importante começa a acontecer. Você se afasta da urgência que sempre tentou ditar o ritmo da sua vida. A urgência cria confusão. A urgência distorce prioridades. A urgência faz você acreditar que precisa resolver tudo agora, tomar decisões sob pressão, aceitar coisas que não combinam com você apenas para aliviar um desconforto momentâneo. Mas quando você desacelera internamente, percebe que muitas das escolhas que pareciam inevitáveis eram, na verdade, frutos de uma mente cansada, não de um propósito claro. E é aqui que a transformação começa. No instante em que você entende que prosperidade não floresce na pressa, floresce no alinhamento. Quando você muda sua postura interna, o mundo deixa de ser um lugar cheio de obstáculos e se transforma em um lugar repleto de caminhos possíveis. E essa mudança não exige força bruta, exige consciência. Consciência do que você pensa, do que você sente, do que você aceita, do que você decide permitir na sua vida. Você começa a notar que certas situações que antes te afetavam profundamente agora perdem o impacto, não porque o mundo mudou, mas porque você mudou a maneira de interpretar o mundo. A prosperidade emocional antecede a prosperidade material. Uma mente serena é capaz de enxergar oportunidades onde antes só havia dúvidas. Uma mente alinhada tem coragem para recusar aquilo que atrasa sua evolução. E uma mente desperta reconhece com clareza o que realmente merece sua energia. E é fascinante observar como isso acontece em silêncio. Você não precisa anunciar sua mudança. Não precisa convencer ninguém. Não precisa explicar. Você apenas se torna diferente. E essa diferença começa a moldar sua atmosfera interna, que, por sua vez, influencia todas as decisões que você toma. É uma transformação que nasce de dentro para fora, discreta, constante e extremamente poderosa. Napoleon Hill sempre ensinou que o que você sustenta na sua mente se torna real com o tempo. Não por acaso, as pessoas que mais prosperam são aquelas que aprenderam a se observar. Elas identificam pensamentos que enfraquecem, comportamentos automáticos que drenam energia, hábitos emocionais que mantêm a vida estagnada. E à medida que vão substituindo esses padrões por escolhas mais conscientes, começam a perceber que a vida responde de maneira diferente. Tudo ganha mais sentido, mais ordem, mais direção. Nesta noite, enquanto seu corpo se relaxa e sua mente se abre para novas possibilidades, você está dando um passo fundamental, o passo de voltar a si mesmo, de reencontrar o equilíbrio que o dia a dia muitas vezes esconde, de reconstruir com calma e maturidade a estrutura interna que sustenta todas as suas metas. E essa reconstrução não é rápida, mas é firme. Não é explosiva, mas é profunda. Não é imediata, mas é consistente. Permita-se sentir essa estabilidade surgindo lentamente dentro de você.
Sinta seus pensamentos se acomodando de maneira mais clara. Sinta suas emoções encontrando um lugar mais seguro. Sinta sua respiração se ajustando a um ritmo mais suave. Essa tranquilidade que você sente não é fraqueza, é força interna. Uma força que prepara você para tomar decisões mais inteligentes, para reconhecer oportunidades com mais nitidez e para manter sua mente focada no que realmente importa. Porque prosperidade não é apenas sobre conquistar, é sobre sustentar o que você conquista. E isso só acontece quando a sua mente está alinhada, estável, consciente e preparada para viver a vida que você sempre soube que poderia ter. À medida que você permanece aqui, ouvindo com atenção tranquila, talvez perceba algo sutil. Aquilo que antes parecia distante começa a parecer possível. Não porque você recebeu garantias externas, mas porque sua mente começou a se reorganizar internamente. E quando a mente se reorganiza, tudo ao redor acompanha. A clareza que você sente agora é o primeiro passo para transformar intenção em realidade. Prosperidade verdadeira nunca foi sobre acúmulo, mas sobre capacidade interna. A capacidade de manter o foco sem se perder em distrações. A capacidade de agir com calma, mesmo diante do desconhecido. A capacidade de confiar em si mesmo quando o mundo ao redor parece instável. E, principalmente, a capacidade de sustentar a visão da vida que você deseja construir, mesmo que o caminho ainda não esteja completamente iluminado. Observe como, neste momento, você está mais receptivo. A mente não está correndo. O corpo não está tenso. Suas emoções estão se acomodando com naturalidade. É por isso que mensagens assim têm tanto impacto quando ouvidas à noite, porque a mente finalmente encontra espaço para absorver o que realmente importa, para liberar crenças antigas e para criar novas possibilidades onde antes só havia repetição. Existem pensamentos que você carrega há anos, talvez sem perceber, que influenciam silenciosamente suas escolhas. Pensamentos sobre merecimento, sobre capacidade, sobre o que você acredita ser possível para si mesmo. E todos esses pensamentos, mesmo aqueles que parecem insignificantes, moldam a sua vida de forma profunda. O que você está fazendo agora, ouvindo, refletindo, se abrindo para novas ideias, já está enfraquecendo padrões antigos que não te servem mais e fortalecendo novos caminhos internos. E essa mudança não precisa ser barulhenta. Ela não precisa ser anunciada. Ela apenas acontece. É assim que a prosperidade se aproxima. Primeiro, você muda a maneira como se vê. Depois, muda a maneira como pensa. Então, muda a maneira como age. E, por fim, muda os resultados. É um processo. Um processo que exige paciência, presença e a disposição para deixar ir aquilo que já cumpriu seu papel na sua vida. Perceba como, quando você se acalma, você passa a enxergar que muitas das dificuldades que pareciam gigantescas estavam, na verdade, amplificadas pelo medo. O medo distorce a percepção. Ele transforma pequenas dúvidas em grandes obstáculos. Mas quando a mente repousa, o medo perde força. E quando o medo perde força, você recupera a capacidade de decidir com clareza. E é essa clareza que te direciona para a prosperidade. Clareza para reconhecer oportunidades. Clareza para recusar aquilo que te afasta do seu próprio potencial. Clareza para não negociar seus valores. Clareza para sustentar seus objetivos, mesmo nos dias em que parecer mais difícil. A vida responde ao estado interno que você sustenta. E neste momento, você está construindo um estado interno forte, equilibrado, maduro, capaz de sustentar um novo ciclo. Você está criando dentro de si o terreno ideal para que seus próximos passos sejam dados com firmeza e não com impulsividade, com consciência e não com pressa, com direção e não com dúvida. Enquanto você continua ouvindo, permita que essa sensação se aprofunde. Permita que seu corpo relaxe ainda mais. Permita que sua mente se abra mais um pouco. Permita que suas emoções se acomodem sem resistência.
Cada pensamento que se organiza dentro de você agora prepara o caminho para uma vida mais alinhada, mais coerente e mais próspera. Você está se tornando a pessoa capaz de acolher tudo aquilo que deseja experimentar. Conforme você permanece presente, ouvindo cada palavra com serenidade, algo dentro de você começa a se alinhar de forma natural. Não é um esforço, não é uma obrigação, não é uma meta imposta. É um movimento interno, espontâneo, como se uma parte sua que estava adormecida há muito tempo finalmente despertasse para lembrar quem você realmente é e do que sempre foi capaz. Esse despertar silencioso é o ponto de virada. A maioria das pessoas tenta mudar a própria vida apenas através de ações externas, mas sem mudar o estado interno que sustenta essas ações. E é por isso que tantas tentativas falham, porque nenhum resultado se mantém quando a estrutura emocional por trás dele não está firme. Você precisa sentir profundamente que está pronto. Precisa reconhecer que existe força suficiente dentro de você para construir e manter o que deseja viver. Prosperidade começa quando você para de se comparar, quando você deixa de se medir pelo padrão dos outros, quando entende que cada pessoa vive um ciclo, um tempo, um caminho, que a sua história tem ritmo próprio e que cada etapa, até mesmo as mais desafiadoras, trouxe algo que te preparou para esse momento. Perceba como seu corpo já responde de maneira diferente agora. A respiração está mais leve. Os ombros parecem menos tensionados. A mente está menos agitada. É assim que a clareza nasce, quando o peso se dissolve e o espaço interno aumenta. E quando esse espaço aparece, as ideias começam a fluir com mais naturalidade. Você passa a enxergar possibilidades que antes estavam escondidas atrás do excesso de preocupação. Passa a perceber que algumas respostas que você buscou por muito tempo estavam dentro de você desde o início, esperando apenas que a sua mente ficasse quieta o suficiente para escutá-las. Napoleon Hill sempre dizia que toda conquista começa com um desejo definido. Mas ele também dizia que esse desejo precisa ser nutrido diariamente pela forma como você pensa, fala e se posiciona diante da vida. Quando você coloca sua atenção na direção certa, o universo começa a te mostrar caminhos. Quando você mantém sua energia alinhada, as oportunidades começam a aparecer com mais frequência. Quando você cuida da sua mente, o resto ganha ordem. E é isso que está acontecendo agora. Você está fortalecendo sua estrutura interna. Está ajustando a forma como se relaciona com seus próprios pensamentos. Está criando uma nova atmosfera emocional dentro de si, uma atmosfera que sustenta crescimento, estabilidade, confiança e visão. Prosperidade não acontece de forma caótica. Ela acontece quando existe harmonia interna, e essa harmonia não exige perfeição, exige apenas presença. Exige que você esteja aqui, agora, atento ao que está sentindo, aos movimentos sutis que acontecem dentro de você enquanto escuta essa mensagem. Cada segundo que você permanece conectado aprofunda ainda mais essa transformação. Você não precisa correr. Você não precisa provar nada. Você não precisa pressionar o tempo. Tudo o que precisa é permitir que seu estado interno continue se alinhando, centímetro por centímetro, pensamento por pensamento, até que a versão mais estável e próspera de você se torne a base sólida para todas as suas próximas escolhas. E enquanto você ouve, isso já está acontecendo. Enquanto você permanece aqui, algo muito valioso se revela. A percepção de que a prosperidade não é um destino, mas uma construção diária. E essa construção começa com o simples ato de observar seus pensamentos com mais consciência. Sem julgamentos, sem pressa, sem a necessidade de entender tudo de uma vez. Apenas observando, porque quando você observa, você compreende. Quando compreende, você escolhe. E quando escolhe, você transforma. É impressionante como a mente, quando finalmente encontra um espaço de quietude, reorganiza histórias antigas que antes pareciam imutáveis.
Situações que você carregou por anos começam a ganhar outro significado. Pensamentos que te limitavam perdem força. Medos que pareciam gigantes começam a encolher diante da clareza que cresce dentro de você. E essa clareza não é algo que você força, é algo que emerge naturalmente quando você cria espaço para ela existir. Perceba como, neste exato momento, existe uma parte sua que está se fortalecendo. Uma parte que talvez você não tenha ouvido com tanta nitidez nos últimos meses. Uma parte que te lembra de que você sempre teve capacidade, mesmo quando duvidou disso, que você sempre teve valor, mesmo quando ninguém reconheceu, que você sempre teve força, mesmo quando a vida parecia pesada demais. Essa voz interna, tranquila, firme e consciente, é o fundamento da prosperidade. Porque prosperidade não nasce do caos, nasce do equilíbrio. E equilíbrio não é a ausência de desafios, é a capacidade de manter a própria direção, mesmo quando as circunstâncias tentam te desviar. A vida sempre vai apresentar obstáculos, mas quando você está alinhado internamente, esses obstáculos perdem poder. Você aprende a lidar com eles com mais maturidade, mais calma e mais estratégia. Napoleon Hill acreditava profundamente que cada pessoa possui um potencial adormecido, esperando para ser despertado. E esse despertar não acontece quando você está exausto, pressionado ou emocionalmente sobrecarregado. Ele acontece em momentos como este, quando você se permite desacelerar, respirar e ouvir algo que reorganiza sua mente por dentro. A transformação verdadeira começa na quietude, não na pressa. Enquanto você escuta, talvez perceba que algumas intenções começam a ganhar forma mental. Pequenas ideias surgem, imagens internas aparecem. Uma sensação de direção começa a se instalar. E tudo isso é sinal de que a sua mente está respondendo ao seu novo estado de consciência. É assim que a prosperidade se manifesta, primeiro como um sentimento interno, depois como uma visão clara, e só então como resultados externos. Você não precisa ter todas as respostas agora. Não precisa saber cada passo do caminho. A única coisa que precisa é continuar nutrindo essa estabilidade interna. Porque quando o seu interior está em paz, o exterior se transforma. Quando você se fortalece por dentro, sua vida a acompanha por fora. Quando você decide caminhar com clareza, a realidade se ajusta para abrir espaço ao seu avanço. E é exatamente isso que está acontecendo dentro de você neste momento. Um realinhamento silencioso, profundo, constante e, acima de tudo, verdadeiro. Algo muito poderoso acontece quando você se permite entrar nesse estado de atenção tranquila. Você começa a perceber que a maior parte das respostas que buscou fora, durante tanto tempo, sempre esteve silenciosamente guardada dentro de você. Não porque o mundo não tenha o que oferecer, mas porque a clareza que realmente transforma precisa nascer de dentro. E quando ela nasce, tudo ao redor passa a fazer mais sentido. Quando você olha para a sua vida, a partir desse estado de serenidade, coisas que antes pareciam urgentes deixam de ter a mesma força. Situações que exigiam sua energia emocional já não conseguem mais te arrastar para a exaustão. É como se, ao se conectar consigo mesmo, você recuperasse a visão de longo prazo, aquela visão que te permite enxergar além das dificuldades momentâneas e te reconecta com quem você realmente deseja se tornar. Muitas vezes, prosperidade parece distante porque você se vê preso no curto prazo, contas, tarefas, imprevistos, expectativas. Mas quando a mente encontra esse espaço interno, você se recorda de que existe um caminho maior sendo construído, mesmo quando ainda não está totalmente visível, e essa lembrança traz direção, traz presença, traz alinhamento. Napoleon Hill sempre insistiu que pensamento e emoção são forças criadoras. Não no sentido de transformar a realidade instantaneamente, mas no sentido de moldar sua postura, sua energia e sua capacidade de enxergar oportunidades que antes passavam despercebidas. Quando você sustenta pensamentos alinhados com o que deseja construir, sua mente começa a filtrar o mundo de outra forma,
Começa a notar portas que antes estavam escondidas. Começa a atrair pessoas que combinam com seu novo estado interno. Começa a perceber caminhos que antes pareciam impossíveis. E tudo isso acontece em silêncio. Nenhum barulho anuncia essa mudança. Nenhum sinal externo precisa aparecer primeiro. É dentro de você que tudo começa. Neste momento, enquanto você respira com calma, seu corpo e sua mente estão entrando em um tipo de sincronia que raramente acontece durante o dia. A respiração profunda acalma o sistema nervoso. A mente desacelerada permite que ideias se encaixem. As emoções encontram um lugar mais seguro para se expressar sem turbulência. E ao som dessas palavras, você vai organizando aquilo que sempre teve, mas que o ritmo acelerado da vida frequentemente te impede de acessar. Talvez você sinta que uma parte sua está se abrindo para novas possibilidades. Talvez perceba que antigas dúvidas perderam força. Talvez surja uma sensação de que você está, finalmente, pronto para o próximo capítulo da sua história. E isso é natural, porque quando a mente se alinha, a vida se realinha. Quando você se fortalece por dentro, aquilo que antes te desestabilizava já não encontra mais espaço. Quando você assume o controle da sua própria narrativa interna, o mundo perde o poder de decidir quem você é. Prosperidade nasce desse estado. Do estado em que você não precisa provar nada para ninguém, apenas seguir sua própria clareza. Do estado em que você não toma decisões baseado no medo, mas baseado em consciência. Do estado em que você não vive reagindo, mas escolhendo com presença e propósito. E cada segundo que você permanece aqui, fortalece essa estrutura emocional. Uma estrutura que sustenta seus sonhos. Uma estrutura que protege sua energia. Uma estrutura que prepara você para lidar com a vida com maturidade, foco e discernimento. À medida que você permanece neste estado de atenção tranquila, algo interessante começa a se revelar dentro de você. A sensação de que você está recuperando partes suas que tinham sido deixadas de lado pelo ritmo acelerado da vida. Partes que guardam sua força, sua criatividade, sua visão, seu senso de direção. É como descobrir um território interno que sempre existiu, mas que você raramente tinha a oportunidade de explorar com calma. E é exatamente nesse espaço silencioso que suas percepções começam a mudar. O que antes parecia confuso começa a ganhar forma. O que antes parecia pesado começa a se equilibrar. O que antes parecia distante começa a se aproximar. A prosperidade não se constrói em um ambiente emocional caótico. Ela se constrói nesse lugar interno de lucidez, onde você consegue diferenciar o que é realmente importante do que é apenas barulho. Onde você consegue perceber que algumas pressões nunca foram suas, foram expectativas que você absorveu dos outros, muitas vezes sem perceber. Napoleon Hill falava muito sobre o poder da intenção consciente, mas intenção consciente não é desejo impulsivo, nem pensamento rápido. É essa intenção calma, firme e constante que nasce quando você entende seu próprio valor. Quando você sabe que tem capacidade, mesmo que ainda não tenha encontrado todas as respostas. Quando você se trata como alguém digno de crescer, e não como alguém que está apenas tentando sobreviver. E enquanto você ouve esta mensagem, começa a perceber que prosperidade não é um salto repentino, é um aprofundamento. Aprofundar-se em si mesmo, aprofundar-se na maneira como você pensa, aprofundar-se na forma como responde ao mundo. É um movimento interno que reorganiza sua postura diante da vida e que, com o tempo, transforma completamente seus resultados. Você não precisa se apressar emocionalmente, não precisa pressionar sua própria evolução. As mudanças mais importantes acontecem quando você está exatamente assim, estável, consciente, aberto a enxergar seus próprios caminhos com maturidade. E quanto mais essa estabilidade cresce, mais você percebe que muitas das limitações que pareciam definitivas eram apenas reflexos de um estado mental cansado. Agora, com a mente mais clara, você consegue ver que existem alternativas, existem escolhas,
Existem caminhos que não estavam visíveis antes. E isso não acontece por acaso. Acontece porque sua consciência está se expandindo, silenciosamente, de dentro para fora. É essa expansão que permite que novas ideias se apresentem. É essa expansão que faz você reinterpretar situações antigas com mais sabedoria. É essa expansão que fortalece sua confiança e sua visão de futuro. E quanto mais você se aprofunda nesse estado, mais sólida se torna a estrutura interna que sustenta a prosperidade. Uma estrutura construída de calma, clareza, intenção e presença. A base emocional que transforma a maneira como você pensa, age e escolhe seu caminho. Quando você entra nesse estado de lucidez suave, tudo na sua percepção começa a se ajustar. É como se a vida, que antes parecia pesada e desorganizada, finalmente reduzisse o volume, permitindo que você enxergue o que sempre esteve diante dos seus olhos. Há um tipo de clareza que só surge quando a mente desacelera. Uma clareza que não depende de esforço, mas de presença. E com essa clareza, você começa a reconhecer padrões internos que antes passavam despercebidos. Certos pensamentos que você repetia automaticamente. Certas crenças sobre si mesmo que você nunca havia questionado. Certas narrativas internas que limitavam sua capacidade de avançar. Agora, diante dessa nova percepção, esses padrões começam a perder força. Eles não desaparecem de uma vez, mas deixam de controlar suas escolhas da maneira silenciosa que sempre fizeram. É nesse ponto que surge algo essencial para a prosperidade: responsabilidade emocional. A responsabilidade por escolher o que você alimenta dentro de si. A responsabilidade por decidir qual história você quer continuar escrevendo. A responsabilidade por perceber que sua vida não é determinada apenas pelas circunstâncias, mas sobretudo pela postura que você sustenta diante delas. Napoleon Hill entendia profundamente esse processo. Ele sabia que prosperidade não começa em números, começa em hábitos mentais. Começa na forma como você interpreta desafios, como você se posiciona diante das dificuldades, como você usa seus pensamentos para construir, em vez de se sabotar. E nesta noite, você está acessando exatamente esse espaço interno onde novos hábitos podem surgir. O silêncio tem um poder que quase ninguém valoriza, porque é nele que você toma consciência das conversas que acontecem dentro de si. É nele que você confronta o que precisa ser transformado. É nele que você descobre a força que sempre teve, mas que estava abafada pelo ruído externo. E enquanto essa força cresce, lentamente, você começa a perceber que a prosperidade não exige pressa. Exige consistência. Consistência emocional, consistência mental, consistência nas pequenas atitudes diárias que, somadas, moldam seu destino. Não é sobre transformar tudo de uma vez, mas sobre manter um estado interno que sustente suas metas sem te destruir no processo. A partir desse estado, até os desafios ganham outro significado. Eles deixam de ser sinais de que algo está errado e passam a ser degraus naturais do seu desenvolvimento. Deixam de ser barreiras intransponíveis e se tornam convites para reorganizar sua abordagem. Deixam de ser ameaças e passam a ser oportunidades de crescimento interno. E quanto mais você percebe isso, mais sua confiança se expande. Não uma confiança impulsiva, mas uma confiança serena. Aquela que não precisa ser exibida, porque é sentida. Uma confiança que nasce do entendimento de que você é capaz, de que você está evoluindo, de que sua própria mente está se tornando sua aliada em vez de sua inimiga. A verdadeira prosperidade exige essa base, uma base emocional sólida, que não se abala facilmente. Uma base mental firme que não se perde em comparações ou medos. Uma base interna estável que permite que você enxergue seu caminho com maturidade. E é exatamente essa base que está sendo construída dentro de você, agora. Existe um momento, durante esse mergulho interno, em que você começa a perceber que sua mente já não reage como antes. Aqueles pensamentos rápidos, impulsivos, que costumavam dominar seu dia, se tornam mais lentos, mais claros, mais fáceis de organizar.
Você passa a enxergar que nem todo pensamento merece sua atenção e que grande parte do desgaste emocional vinha exatamente dessa falta de filtro, como se sua mente estivesse se defendendo o tempo todo de coisas que nem eram realmente suas. E é nesse reconhecimento que nasce algo essencial: discernimento. Discernimento para escolher o que você alimenta internamente. Discernimento para entender o que pode ser deixado para trás. Discernimento para perceber que prosperidade não combina com pensamentos que te diminuem ou te mantêm preso ao passado. Esse discernimento abre espaço para algo ainda maior: a capacidade de construir uma narrativa interna mais coerente com a vida que você deseja. Você deixa de repetir histórias antigas de falta, de impossibilidade, de comparação e começa a construir pensamentos que sustentam crescimento, estabilidade e maturidade. Não é uma mudança brusca, é uma mudança que acontece aos poucos, como uma luz que vai aumentando de intensidade sem pressa, mas com firmeza. E enquanto isso acontece, uma sensação de direcionamento começa a se formar. Não um direcionamento baseado na urgência de fazer algo agora, mas na convicção tranquila de que você sabe para onde está indo. A mente, antes dispersa, se torna mais concentrada. As emoções, antes turbulentas, se tornam mais equilibradas. Você passa a sentir que existe um ritmo natural guiando sua jornada, e que esse ritmo é exatamente o que você precisa neste momento da sua vida. Napoleon Hill dizia que os pensamentos são sementes. E isso nunca foi uma metáfora frágil. É um princípio psicológico profundo. Tudo o que você repete internamente cria raízes, e essas raízes se transformam em atitudes, comportamentos, decisões e, finalmente, resultados. O que você está fazendo agora, enquanto ouve esta mensagem, é plantar sementes novas, sementes de clareza, sementes de foco, sementes de confiança interna, sementes de prosperidade que crescem em silêncio, mas que transformam tudo ao redor. E o mais importante, você está se tornando consciente dessas sementes. Você não está apenas repetindo pensamentos automaticamente. Você está escolhendo o que quer nutrir. E essa escolha muda absolutamente tudo. Nesse estado mental mais profundo, você começa a perceber que a prosperidade não é um prêmio entregue apenas aos mais rápidos ou aos mais privilegiados. É um caminho construído por quem aprende a se observar, a se entender e a se alinhar consigo mesmo. Quando a mente encontra essa ordem interna, a vida exterior se organiza naturalmente ao redor dela. E cada vez que você se permite entrar nesse espaço interno de estabilidade, você reforça a estrutura emocional que sustenta todas as suas próximas conquistas. Uma estrutura que não vacila diante de pequenos problemas. Uma estrutura que não desmorona quando alguém duvida de você. Uma estrutura que não se perde em distrações, porque sabe exatamente o que está construindo. Essa fundação está sendo criada agora profundamente, de forma silenciosa e consistente. À medida que você permanece nesse estado de percepção ampliada, começa a notar algo que talvez tenha passado despercebido por muito tempo. A prosperidade não é apenas uma meta futura, mas uma forma de se relacionar consigo mesmo no presente. É a maneira como você administra seus pensamentos mais íntimos, como conversa com sua própria consciência, como interpreta cada situação que surge no seu caminho. Quando a mente está em paz, você começa a reencontrar partes suas que estavam soterradas pela pressa, pela comparação e pela autocobrança. Pedaços de coragem, criatividade, intuição e clareza voltam à superfície. E quando esses pedaços se reencontram, você se sente inteiro de um jeito que não depende de circunstâncias externas. É disso que nasce a verdadeira prosperidade, da sensação de completude interna que te permite caminhar sem medo. Essa calma profunda não significa estagnação. Significa preparação. Significa que você está reorganizando sua energia. Significa que você está fortalecendo sua capacidade de decidir com precisão. Significa
que você está construindo uma mente que não se perde em tempestades emocionais. E quando essa mente firme começa a se formar, algo poderoso acontece. Você passa a interpretar sua história de forma mais madura. Aqueles momentos que antes pareciam fracassos passam a ser compreendidos como etapas de aprendizado. Aquelas situações em que você duvidou de si mesmo deixam de ter o mesmo peso. Aquelas pessoas que te subestimaram já não têm mais espaço dentro da sua narrativa interna. É fascinante como o simples ato de observar seus pensamentos com essa profundidade transforma completamente a maneira como você se posiciona na vida. Você deixa de reagir automaticamente, passa a responder com consciência. E essa diferença, embora pareça pequena, muda tudo. Napoleon Hill entendia esse processo como uma reeducação mental, uma reconstrução interna que exige consistência, mas não exige sofrimento. Você não precisa se punir para crescer. Não precisa se desgastar para evoluir. A verdadeira mudança acontece quando você alinha sua mente com o tipo de vida que deseja viver. E isso é exatamente o que está sendo moldado agora. Ao acessar esse estado de serenidade, você percebe que sua mente deixa de ser um campo de batalha e passa a ser um território fértil. Os pensamentos ficam mais organizados, as emoções mais equilibradas e uma espécie de diálogo interno mais maduro começa a se formar. Não é mais uma voz que te acusa, te pressiona ou te diminui. É uma voz que te orienta, te fortalece e te prepara para o que vem pela frente. E com esse nível de clareza, você começa a perceber que prosperidade não é um momento específico. É uma transição. Uma transição de quem você era para quem você está se tornando. Uma transição de insegurança para presença, de dúvida para percepção, de dispersão para foco. Essa transformação acontece com profundidade, mas sem violência. Ela não te arranca do lugar. Ela te conduz. Ela não te empurra. Ela te guia. Ela não te pressiona. Ela te permite. E quanto mais você permanece nesse estado interno de alinhamento, mais percebe que a prosperidade deixa de ser um sonho distante e começa a se tornar parte da sua identidade. Uma identidade nova, construída de forma silenciosa, responsável e profunda. Quanto mais você mergulha nesse estado interno de estabilidade, mais começa a perceber que a prosperidade não está ligada ao que você possui, e sim ao que você sustenta emocionalmente. Ela nasce da forma como você interpreta suas experiências, da maneira como você se posiciona diante dos desafios e principalmente da consciência que você desenvolve sobre sua própria força. Quando essa força interna cresce, você passa a caminhar com outro tipo de postura, não uma postura de urgência, mas de presença. Essa presença transforma completamente sua relação com a vida. Você passa a enxergar que muitos dos obstáculos que pareciam gigantes eram, na verdade, reflexos de uma mente sobrecarregada. Agora, com clareza crescente, você entende que pode lidar com cada situação de forma mais madura, mais estratégica e mais equilibrada. O que antes te tirava do eixo já não tem mais o mesmo poder. O que antes te desestabilizava já não encontra espaço dentro de você. E é nesse novo cenário interno que sua percepção de possibilidades se amplia. Você começa a notar oportunidades que antes estavam escondidas, não porque não existiam, mas porque sua mente não tinha espaço para reconhecê-las. Agora, porém, existe um silêncio interno que abre caminho para novas ideias. Existe uma maturidade emocional que te permite interpretar situações com mais profundidade. Existe um senso de direção que te impede de se perder em distrações. Napoleon Hill sempre falava sobre a importância da constância da mente. E constância não é insistir de maneira rígida, mas sim sustentar uma visão interna estável. É proteger sua energia. É filtrar seus pensamentos. É escolher com sabedoria aquilo que você permite morar dentro de si. E, neste momento, sua mente está se tornando esse lugar mais seletivo. Um lugar onde apenas pensamentos que te elevam encontram espaço. Um lugar onde dúvida e insegurança perdem força.
Um lugar onde você começa a cultivar a versão de si mesmo que é capaz de viver com propósito, calma e direção. Repare como essa transformação é orgânica. Ela não exige esforço dramático, não exige rupturas traumáticas. Ela simplesmente acontece, como se cada palavra reorganizasse uma parte sua que estava dispersa. Você se conecta com a ideia de que prosperidade é um processo interno contínuo, uma construção diária de pensamentos, decisões e percepções que moldam seu caminho com mais precisão. E nesse processo, você descobre que existe muito mais força dentro de você do que você imaginava. Essa força se manifesta na forma como você lida com seus próprios pensamentos, na forma como você resgata sua autoconfiança, na forma como você, pouco a pouco, solta narrativas antigas que já não representam quem você é, e na forma como começa a caminhar de maneira mais alinhada com a vida que deseja criar. A prosperidade se aproxima quando você deixa de lutar contra si mesmo, quando sua mente deixa de ser um lugar de conflito e passa a ser um lugar de construção, quando você percebe que não precisa provar nada, apenas se permitir crescer. E esse crescimento está acontecendo agora, em camadas profundas, que reorganizam suas emoções, sua visão e sua capacidade de seguir adiante com maturidade e clareza. Conforme você se aprofunda nesse estado de lucidez tranquila, começa a perceber uma mudança fundamental na maneira como sua mente funciona. Antes, seus pensamentos pareciam correr de um lado para o outro, tentando antecipar o que viria, tentando resolver tudo ao mesmo tempo, tentando te proteger de situações que nem haviam acontecido. Agora, porém, tudo parece mais organizado. Há espaço entre um pensamento e outro. Há calma suficiente para enxergar cada sensação com mais objetividade. Essa mudança interna é o que permite que você finalmente reconheça sua própria força. Uma força que não depende de circunstâncias, nem de validação externa, nem de resultados imediatos. Uma força que sempre esteve presente, mas que só pode se expressar quando você cria esse ambiente interno de clareza. E é interessante notar, quanto mais clara a sua mente se torna, mais você percebe que aquilo que te limitava não era o mundo. Era a narrativa que você mantinha sobre si mesmo. Uma narrativa construída ao longo da vida, muitas vezes baseada em momentos específicos e não na totalidade da sua capacidade. Quando essa narrativa começa a ser questionada, ela perde o poder que tinha. E quando perde esse poder, você se torna livre para escrever algo novo. É exatamente nesse ponto que a prosperidade começa a emergir com mais consistência. Não como uma ideia distante, mas como um movimento interno que reorganiza seus valores, sua postura e sua forma de se relacionar com o futuro. Você passa a escolher com mais discernimento, passa a agir com mais estratégia, passa a reconhecer o que realmente merece sua energia e o que precisa ser deixado para trás. Napoleon Hill insistia que nenhuma conquista duradoura nasce de impulsos momentâneos. Ela nasce de um estado interno sólido, de um pensamento constante e de uma mente treinada para distinguir o que fortalece do que enfraquece. E este momento, enquanto você se aprofunda nessa reflexão, é um processo de treinamento silencioso, talvez o mais importante de todos. Aqui, você percebe que prosperidade exige uma mente limpa o suficiente para enxergar oportunidades e forte o suficiente para sustentar decisões inteligentes. E esse tipo de mente não se forma de maneira automática. Ela se forma em momentos como este, onde você questiona crenças antigas, realinha sua percepção e abre espaço para novas interpretações da sua própria história. E quanto mais você sente essa expansão interna, mais entende que prosperidade é, acima de tudo, um exercício de atenção. Atenção ao que você pensa, atenção ao que você sente, atenção à forma como você reage, atenção às pequenas escolhas que, somadas, moldam completamente a direção da sua vida. Essa atenção não é um esforço pesado. Ela é um tipo de vigília tranquila, uma presença que observa sem se julgar, uma consciência que reconhece seus próprios padrões e decide com maturidade
quais deles merecem continuar existindo. E é essa maturidade emocional que te permite crescer com consistência, sem pressa, sem desespero, sem necessidade de provar nada para ninguém. Você cresce porque sua mente está se tornando mais estável. Cresce porque sua percepção está se tornando mais ampla. Cresce porque sua relação consigo mesmo está deixando de ser baseada em cobrança e está se tornando baseada em respeito. Prosperidade é construída exatamente assim, de dentro para fora, com calma, com foco, com consciência profunda da própria trajetória. À medida que você permanece nesse estado de serenidade interna, começa a perceber que existe um tipo de inteligência emocional sendo despertada dentro de você. Não é uma inteligência ligada ao acúmulo de informações, mas a capacidade de interpretar a si mesmo com mais maturidade, de entender seus próprios limites sem se diminuir, de reconhecer suas necessidades sem se culpar, de perceber onde você realmente está e para onde está pronto para ir. Esse tipo de inteligência não nasce em momentos de agitação. Ela nasce exatamente aqui, nesse silêncio interno que você está construindo. É nesse espaço que você consegue observar quase como um espectador as camadas mais profundas da sua mente. Aquelas que você raramente acessa durante o dia, quando as preocupações ocupam todos os cantos do seu pensamento. E quanto mais você acessa essas camadas, mais percebe que grande parte da sua força estava escondida atrás de ruídos emocionais que não pertenciam a você. Ruídos que vieram de expectativas dos outros, de comparações injustas, de pressões que você carregou como se fossem parte da sua identidade. Agora, porém, você se dá conta de que nada disso define quem você é. São apenas marcas do caminho que você percorreu, marcas que podem ser liberadas com consciência. Napoleon Hill entendia a importância desse processo. Ele sabia que prosperidade é impossível quando a mente está ocupada demais com dúvidas antigas, medos repetidos ou histórias que já não fazem sentido. Por isso, ele insistia tanto na organização do pensamento, porque um pensamento organizado é a base de uma vida organizada. E, aos poucos, é exatamente isso que você está construindo aqui. Esse reordenamento interno te permite enxergar que o futuro não é algo distante e abstrato. Ele é moldado por cada decisão emocional que você faz agora, por cada interpretação que você escolhe manter, por cada limite que você decide estabelecer, por cada narrativa interna que você resolve atualizar. E quando essa consciência cresce, você percebe que não precisa mais viver reagindo ao mundo. Você começa a agir a partir de um centro interno mais sólido, mais inteiro, mais autêntico. Não é a vida que define seu estado emocional, é seu estado emocional que começa a orientar sua vida. Essa mudança é profunda, é silenciosa e transforma tudo. Porque quando você se torna emocionalmente estável, as situações externas deixam de ter o poder de te deslocar. Você ganha a capacidade de observar antes de responder, de interpretar antes de decidir, de compreender antes de agir. Você se torna alguém que não se perde no caos porque aprendeu a criar ordem dentro de si. E é essa ordem interna que prepara você para prosperar de forma sustentável. Prosperidade não é sobre intensidade, é sobre continuidade. Não é sobre força bruta, é sobre inteligência emocional. Não é sobre resultados rápidos, é sobre estabilidade ao longo do caminho. E esta estabilidade está sendo construída agora mesmo, sem esforço dramático, sem pressão, sem urgência. Ela surge da sua disposição de olhar para dentro com honestidade e de se permitir reorganizar o que precisa ser reorganizado. Surge da coragem de deixar antigas versões suas descansarem e dar espaço para uma versão mais lúcida, mais madura, mais consciente. E conforme esse processo continua, você percebe que está criando uma nova base, uma base que sustenta seus próximos passos com firmeza e que te permite avançar não pelo impulso, mas pela clareza. À medida que você permanece nesse fluxo introspectivo, começa a perceber algo que poucas pessoas têm coragem de encarar:
A prosperidade não se resume ao que você conquista externamente, mas à qualidade da relação que você estabelece consigo mesmo ao longo do caminho. Muitas vezes, o que afasta as pessoas de uma vida próspera não é a falta de oportunidade, e sim a ausência de um terreno interno suficientemente sólido para sustentar as oportunidades quando elas chegam. E agora, ao reorganizar seus pensamentos, você percebe que está cultivando esse terreno. Um terreno onde pensamentos claros têm espaço para crescer. Um terreno onde emoções não se transformam em tempestades, mas em mensagens. Um terreno onde você começa a distinguir com mais precisão o que te empurra para a frente e o que te puxa para trás. Essa percepção é libertadora, porque ela te devolve autonomia. Você deixa de sentir que está à mercê das circunstâncias e passa a entender que, ao ajustar seu estado interno, você ajusta a maneira como a vida responde. É uma mudança silenciosa, mas extremamente poderosa. A mudança que redefine sua postura diante de cada desafio e de cada oportunidade. Napoleon Hill compreendia que prosperidade não é um evento, mas um processo. Um processo que exige vigilância emocional, clareza mental e a capacidade de sustentar pensamentos que fortalecem sua identidade, mesmo quando os resultados ainda não apareceram. O que você está construindo agora é justamente essa identidade interna, essa versão de você que não vacila diante das dúvidas e que não se perde diante da insegurança. E quanto mais essa versão se fortalece, mais você percebe que muitos dos limites que você acreditava ter eram apenas reflexos de estados emocionais temporários. Estados que pareciam permanentes apenas porque você nunca havia parado para observá-los com calma. Agora, porém, você enxerga com outra profundidade. Você percebe que sua mente é capaz de se reorganizar quando encontra silêncio. Percebe que suas emoções são capazes de se estabilizar quando encontram acolhimento. Percebe que sua visão de futuro se torna mais nítida quando você diminui o ritmo e se escuta de verdade. E isso te dá algo que nenhuma conquista externa consegue oferecer. Uma sensação de controle interno. Não um controle rígido, mas um controle consciente. A capacidade de interpretar a vida com lucidez, de escolher seus caminhos com responsabilidade e de sustentar sua energia com inteligência. Com o tempo, esse estado interno se transforma em atitude. Sua postura muda, seu olhar muda, suas decisões mudam, e é dessa mudança que nasce a prosperidade duradoura. Aquela que não se quebra diante dos primeiros obstáculos, porque está construída sobre uma base emocional resistente. Você começa a entender que prosperidade não é sobre ter tudo, mas sobre ser alguém capaz de avançar com equilíbrio. Alguém que não se sabota, alguém que não se perde, alguém que não abandona a própria visão. E enquanto essa compreensão se aprofunda dentro de você, sua mente continua se ajustando com naturalidade, revelando novas camadas de força e clareza que estavam adormecidas. À medida que você avança nesse estado de consciência ampliada, percebe que a tranquilidade que se instala dentro de você não é apenas descanso, é reorganização. A mente, quando finalmente encontra espaço, começa a ajustar aquilo que estava desalinhado. Pensamentos antes dispersos encontram um centro. Emoções antes pesadas se tornam mais leves. Situações antes confusas começam a fazer sentido. E tudo isso acontece sem esforço, porque sua atenção está, pela primeira vez em muito tempo, fluindo no ritmo correto. Essa reorganização interna é o que permite que sua percepção mude de forma tão profunda. Você passa a reconhecer que a prosperidade começa quando você deixa de lutar contra si mesmo. Quando você permite que seu próprio potencial tenha espaço para se expressar. Quando você entende que não precisa de perfeição, precisa apenas de presença. E nesse estado de presença, você começa a enxergar um padrão silencioso na sua própria história. Sempre que a mente encontra clareza, sua vida encontra direção. Sempre que você organiza seus pensamentos, suas decisões se tornam mais sábias. Sempre que seu emocional se estabiliza,
seu caminho se abre. A prosperidade externa nada mais é do que o reflexo da prosperidade interna que você cultiva agora. Napoleon Hill sabia que o maior obstáculo na jornada humana é a mente indisciplinada, aquela que corre atrás de todos os medos, que se perde em todos os ruídos, que duvida de si mesma em todos os momentos. Mas quando essa mente encontra equilíbrio, ela deixa de ser um inimigo silencioso e se torna a força que sustenta cada passo da sua evolução. E esse equilíbrio que você sente agora não é temporário. Ele é o início de uma nova forma de pensar, uma forma mais organizada, mais madura, mais alinhada com o tipo de vida que você deseja. Uma forma que não foge dos desafios, mas os interpreta com lucidez. Uma forma que não se abala com opiniões, porque sabe qual é o próprio propósito. Essa lucidez cria um campo interno poderoso. Você passa a enxergar com nitidez aquilo que antes parecia nebuloso. Passa a distinguir com facilidade o que vale sua energia e o que apenas a drena. Passa a entender que prosperidade exige, antes de qualquer conquista, uma espécie de lealdade com você mesmo. A lealdade de não voltar para versões antigas só porque elas são familiares. E ao reconhecer tudo isso, algo ainda mais profundo acontece. A vida deixa de ser uma sequência de reações e se torna uma construção consciente. Você não age mais por impulso, mas por intenção. Não se posiciona mais por medo, mas por convicção. Não toma decisões para agradar, mas para se alinhar. Esse alinhamento é a parte mais valiosa de todo o processo, porque é ele que prepara você para sustentar as conquistas que virão. É ele que dá estabilidade quando os desafios aparecem. É ele que fortalece sua visão quando o caminho parece longo. Prosperidade não é um evento, é um estado mental, é uma postura interna, é a forma como você se relaciona consigo mesmo nos momentos silenciosos, exatamente como este. E enquanto permanece nesse estado de profundidade, você percebe que a clareza está se instalando de maneira cada vez mais sólida, transformando pouco a pouco a maneira como você pensa, sente e decide. Conforme você se aprofunda nesse estado de introspecção equilibrada, percebe que algo fundamental começa a se reorganizar dentro de você, a maneira como você interpreta sua própria trajetória. Antes, talvez você enxergasse sua vida através de fragmentos, momentos isolados de acerto ou erro, vitórias ou frustrações. Agora, porém, existe uma nova percepção emergindo. A compreensão de que tudo sempre fez parte de um mesmo caminho, de um mesmo processo de amadurecimento. Esse entendimento muda completamente a forma como você se enxerga. Você deixa de se ver como alguém que precisa correr atrás do tempo perdido e passa a se reconhecer como alguém que está finalmente pronto para acessar o que sempre esteve disponível, mas que só agora você tem maturidade emocional para receber. Essa mudança silenciosa transforma o peso da sua história em ferramenta. Ao invés de te atrasar, ela começa a te fortalecer. E é exatamente isso que prepara o terreno para a prosperidade real. Não a prosperidade que depende da sorte ou do acaso, mas a prosperidade que nasce da clareza, da serenidade e da consciência. Você se torna alguém capaz de enxergar a vida sem desespero. Alguém que não implora por oportunidades, constrói oportunidades. Alguém que não teme o futuro, dialoga com ele. Napoleon Hill falava constantemente sobre o poder do propósito. Mas propósito não é apenas um destino final. É uma bússola interna que organiza cada pensamento, cada decisão, cada comportamento. E essa bússola só aparece quando a mente está calma o suficiente para percebê-la. Neste momento, justamente por estar nesse estado profundo, você começa a sentir essa direção interna com mais nitidez. É uma sensação difícil de descrever, mas inconfundível. Uma mistura de segurança com lucidez, uma percepção silenciosa de que você consegue, uma intuição crescente de que existe algo maior sendo construído em você. E isso não vem de fora. Vem da forma como sua mente está se estruturando agora. Com essa estrutura,
Você começa a analisar sua vida com mais precisão. Percebe padrões emocionais que antes te prendiam. Entende atitudes que não faziam sentido. Enxerga com clareza hábitos mentais que sabotavam seu avanço. E ao reconhecer tudo isso, algo ainda mais valioso acontece. Você passa a ter controle sobre o que antes era automático. Esse é um ponto de virada. Quando você deixa de agir movido pelo impulso e passa a agir movido pela consciência, cada escolha ganha poder. Cada decisão se torna estratégica. Cada passo se torna alinhado com a vida que você deseja construir. E é essa sequência de pequenos alinhamentos internos que cria o terreno para grandes transformações externas. Prosperidade não acontece de uma vez. Ela chega em camadas, camadas de clareza, camadas de maturidade, camadas de disciplina emocional. E todas essas camadas estão sendo construídas agora, dentro de você, com suavidade, consistência e profundidade. Você está se tornando alguém mais inteiro, mais centrado, mais consciente. E essa consciência é a base do seu novo ciclo. À medida que você permanece nesse estado de clareza silenciosa, começa a perceber uma mudança sutil, porém muito poderosa. Sua relação com o tempo se transforma. Antes, talvez você sentisse que estava sempre atrasado, sempre correndo, sempre tentando acompanhar expectativas que pareciam maiores do que você. Agora, porém, existe uma sensação diferente surgindo. Uma sensação de que seu ritmo é suficiente, de que seu processo tem valor, de que a pressa não define o seu destino. Essa mudança na percepção do tempo é crucial para a prosperidade. Quando você deixa de viver em urgência, a mente finalmente encontra espaço para pensar com precisão. Quando a urgência vai embora, a ansiedade perde território. E nesse terreno mais calmo, decisões importantes começam a surgir com mais facilidade. Não como reações impulsivas, mas como escolhas conscientes. Esse estado permite que você enxergue algo fundamental. Prosperidade não depende da velocidade, mas da direção. Uma direção interna que se fortalece quando você começa a compreender melhor quem você é, como pensa, o que sente e o que realmente deseja viver. Napoleon Hill sabia que a mente humana é capaz de realizar muito mais quando está organizada emocionalmente. Por isso, ele falava sobre a importância de cultivar um estado interno que favoreça o crescimento. E é exatamente isso que você está construindo agora. Um estado onde você consegue olhar para si mesmo com mais gentileza, mais lucidez, mais profundidade. Nesse espaço interno, você passa a reconhecer a diferença entre necessidade e propósito. A necessidade faz você se mover por medo, exaustão ou insegurança. O propósito faz você se mover por clareza, força e intenção. E quanto mais você aprofunda essa reflexão, mais percebe que a vida responde ao tipo de energia que você sustenta. Aqui, nesse momento, você está sustentando uma energia de realinhamento, algo raro, profundo e transformador. Não é apenas um pensamento otimista, é uma mudança estrutural na forma como você observa a si mesmo. Uma mudança que lentamente reorganiza sua postura, sua maturidade e sua percepção de futuro. E quando essa percepção muda, você começa a enxergar cada área da sua vida com mais nitidez. Suas relações, seus objetivos, seus medos, suas oportunidades. Nada disso fica desconectado. Tudo passa a fazer parte de uma mesma narrativa. Uma narrativa que você está, finalmente, aprendendo a escrever de maneira consciente. Essa consciência te dá algo muito valioso, a capacidade de não se perder em pequenas distrações, a capacidade de não se deixar consumir por conflitos momentâneos, a capacidade de não se fragmentar emocionalmente diante das dificuldades. Você começa a agir a partir de um centro interno sólido, um centro que não depende do comportamento dos outros, nem das circunstâncias externas, nem de recompensas imediatas. Esse centro vem de dentro, e é isso que faz dele tão poderoso. E quanto mais você fortalece esse centro, mais percebe que a prosperidade não chega como resultado de um único grande esforço, mas de uma soma de movimentos internos contínuos.
A prosperidade chega quando você se torna alguém capaz de sustentar sua própria visão, mesmo nos dias mais silenciosos. Quando você aprende a confiar no processo, e não apenas no resultado. Todo esse movimento está acontecendo agora, camada por camada, pensamento por pensamento, de forma profunda e natural. À medida que esse estado interno se aprofunda, você começa a perceber que existe um tipo de estabilidade emocional que não depende mais de circunstâncias externas. É como se você estivesse construindo uma base silenciosa, mas extremamente sólida, capaz de sustentar decisões mais inteligentes, pensamentos mais organizados e atitudes mais alinhadas com aquilo que você realmente deseja viver. E essa base cresce justamente porque você está observando a si mesmo com mais atenção. Não a atenção ansiosa que procura erros, mas uma atenção madura que reconhece padrões. Você percebe onde está desperdiçando energia, percebe onde está se protegendo mais do que precisa, e percebe, sobretudo, que existe dentro de você uma força que nunca deixou de existir, apenas estava abafada pelo barulho do cotidiano. Quando essa força começa a emergir, sua relação com seus próprios limites muda. Você deixa de se enxergar como alguém que apenas reage e passa a se enxergar como alguém que escolhe, alguém que decide com precisão, alguém que não se deixa levar pela impulsividade emocional, mas pela clareza construída no silêncio. E pouco a pouco, essa clareza passa a direcionar sua vida de maneira mais consciente. Você começa a perceber qual é o próximo passo, não por pressão, mas por percepção. Começa a ver oportunidades onde antes só via dúvidas. Começa a sentir que o caminho deixa de ser um peso e passa a ser uma construção. Napoleon Hill compreendia esse processo porque sabia que prosperidade não é algo que acontece do lado de fora primeiro. Ela é a consequência de uma reorganização interna profunda. Quando a mente se acalma, ela pensa melhor. Quando pensa melhor, ela decide melhor. Quando decide melhor, ela cria oportunidades onde antes só havia obstáculos. E é isso que está acontecendo agora dentro de você. Seu pensamento está ficando mais preciso. Suas emoções estão encontrando um ponto de equilíbrio. Sua visão está se ampliando, não por esforço, mas por lucidez. Essa lucidez revela algo essencial. Você não precisa mais carregar histórias que não representam sua verdadeira força. Não precisa repetir padrões que drenam sua energia. Não precisa reforçar narrativas que te colocam em posições menores do que você realmente é. Você já percebeu que pode ocupar outro lugar dentro da sua própria vida. Um lugar mais consciente, mais estável, mais coerente com a sua capacidade. E quando essa percepção se instala, tudo ao redor começa a se ajustar lentamente, como se a vida reconhecesse a mudança que aconteceu no seu interior. Isso não é algo instantâneo, é um processo. Um processo que você está vivendo agora em silêncio, sem esforço dramático, apenas permitindo que sua mente finalmente se alinhe com seu verdadeiro potencial. Essa expansão interna te prepara para algo maior, a capacidade de sustentar suas conquistas com equilíbrio, sem medo de perder, sem medo de falhar, sem medo de ser quem você realmente é. Porque prosperidade não é apenas chegar lá, é estar emocionalmente pronto para permanecer lá. Conforme você permanece nesse estado de introspecção, percebe que existe uma mudança gradual acontecendo dentro de você. Uma mudança que não vem acompanhada de tensão, mas de lucidez. É como se sua mente estivesse, pouco a pouco, devolvendo a você um tipo de ordem que sempre fez falta, mesmo que você não tivesse consciência disso. Essa ordem interna não é rígida. Ela não te prende. Ela te orienta. Ela não limita. Ela organiza. E quando seus pensamentos começam a ocupar o lugar correto, tudo ao redor passa a se alinhar com mais facilidade. Você começa a perceber que algumas coisas que pareciam urgentes já não têm mais o mesmo peso, que certas preocupações que te acompanhavam há meses se dissolvem quando enfrentadas com clareza, que conflitos internos que você achava difíceis demais de resolver se tornam compreensíveis quando vistos de uma perspectiva mais madura.
Esse é o poder da consciência. Ela não remove os desafios, mas enfraquece o impacto que eles têm sobre você. Napoleon Hill compreendia que a mente humana cria significado antes de criar resultado. Se o significado é confuso, o caminho também será. Se o significado é claro, o caminho se torna mais direto. E é exatamente por isso que essa reorganização interna importa tanto, porque ela redefine a forma como você interpreta cada passo, cada acontecimento, cada decisão. Essa nova interpretação faz com que você enxergue algo que antes estava oculto. A prosperidade sempre esteve disponível, mas você precisava acessar o estado psicológico certo para percebê-la. E esse estado psicológico é exatamente o que está surgindo dentro de você agora. Não de maneira repentina, mas através de um processo contínuo de expansão emocional. À medida que a mente se ajusta, sua autopercepção também muda. Você deixa de se ver como alguém que enfrenta a vida de forma defensiva e passa a se ver como alguém que constrói, escolhe, direciona. A sensação de fragilidade vai diminuindo e uma sensação mais profunda de competência começa a tomar o lugar que sempre foi seu. Essa competência não é arrogância, é consciência. É a percepção tranquila de que você é capaz de lidar com o que vier. É a certeza silenciosa de que suas decisões têm peso. É o entendimento de que sua jornada não precisa ser um combate constante, mas um percurso construído com maturidade emocional. E quando esse tipo de maturidade se instala, ela transforma não apenas sua forma de pensar, mas sua forma de sentir. Você percebe que não precisa mais se proteger excessivamente. Não precisa criar barreiras. Não precisa se esconder atrás de versões antigas de si mesmo. A prosperidade real exige autenticidade. E é isso que você está alcançando agora. Um estado onde você finalmente ocupa o espaço emocional que te pertence, onde sua força não precisa ser provada, apenas reconhecida, onde suas decisões não nascem da impulsividade, mas da clareza. E essa clareza está crescendo em você de forma contínua, profunda, natural, como parte desse processo silencioso de reorganização interna que se desenrola neste exato momento. Conforme essa lucidez interna se aprofunda, você começa a perceber que muitos dos conflitos que pareciam insolúveis não eram realmente problemas, eram apenas reflexos de um estado mental fragmentado. Quando a mente está dispersa, tudo parece maior do que realmente é. As emoções se intensificam, as dúvidas se acumulam, a sensação de pressão aumenta. Mas quando você retorna ao seu próprio centro, como está fazendo agora, tudo ganha proporção. Tudo se acomoda. Tudo se clarifica. Você passa a sentir que existe um ponto dentro de você que não se desestabiliza. Um ponto que permanece firme, mesmo quando o mundo se move. Um ponto que observa, interpreta e compreende com calma. Esse ponto é a base da sua prosperidade interna. A parte de você que sempre soube qual era o caminho, mesmo quando a superfície estava turbulenta demais para permitir que você enxergasse com clareza. Napoleon Hill sabia que esse ponto existia em toda pessoa. Chamava de consciência dirigida, foco interior, propósito mental. É o lugar onde você deixa de ser produto das circunstâncias e passa a ser autor da própria trajetória. E é exatamente nesse lugar que você está agora, não pela força, mas pela maturidade que cresce em silêncio dentro de você. A partir desse estado, algo muito importante começa a acontecer. Você deixa de reagir aos seus pensamentos e passa a observá-los. Essa mudança parece pequena, mas é enorme, porque quando você observa, você tem escolha. E quando você tem escolha, você tem poder. Você percebe que nem todo pensamento merece ser levado adiante. Nem toda memória precisa ser repetida. Nem toda emoção precisa ser ampliada. E ao reconhecer isso, começa a recuperar controle sobre sua própria energia. A prosperidade nasce exatamente dessa capacidade. A capacidade de administrar sua energia interna com responsabilidade, clareza e intenção.
de escolher quais pensamentos fortalecem você, de soltar aqueles que limitam, de sustentar dentro de si apenas aquilo que constrói. Essa nova postura interna cria um tipo de maturidade emocional que se torna evidente em cada pequena atitude do seu cotidiano. Você fala de maneira diferente, respira de maneira diferente, decide de maneira diferente, age com mais precisão, mais presença, mais foco, e conforme essa mudança se estabiliza, você começa a sentir que o futuro perde o peso que tinha antes. Ele deixa de ser um lugar distante, cheio de incertezas, e passa a ser um território que você reconhece como possível. Você percebe que pode caminhar em direção ao que deseja sem se pressionar, sem se comparar, sem correr atrás de aprovação. Essa sensação de possibilidade é o primeiro sinal da prosperidade autêntica. Não a prosperidade baseada apenas em metas externas, mas a prosperidade que nasce do entendimento de que você tem recursos internos para construir o que deseja, com calma, com constância e com consciência. E enquanto esse entendimento cresce, você vai percebendo que está se transformando não em outra pessoa, mas em você mesmo, em uma versão mais inteira, mais lúcida, mais segura, mais alinhada com o tipo de vida que deseja viver. À medida que você se mantém nesse fluxo interno mais organizado, percebe que existe uma mudança quase imperceptível acontecendo em cada camada da sua percepção. Antes, você talvez se sentisse dividido entre várias direções ao mesmo tempo. Agora, porém, cada parte de você começa a se alinhar de forma mais coerente, como se a sua mente finalmente estivesse encontrando a frequência certa para pensar, sentir e escolher. Essa coerência interna é uma das bases mais importantes da prosperidade. Ela te permite caminhar com firmeza, sem se perder em desvios, sem desperdiçar energia mental em conflitos que não levam a lugar algum. Quando você pensa a partir da coerência, suas decisões deixam de ser reações impulsivas e se tornam movimentos conscientes, movimentos que fortalecem sua trajetória. E é nessa coerência que você descobre algo essencial. A prosperidade não cresce no terreno da pressão, ela cresce no terreno da clareza. Clareza sobre quem você é, clareza sobre o que você quer, clareza sobre o que precisa ser deixado para trás. Napoleon Hill falava que prosperidade é o resultado natural de uma mente treinada para pensar com direção. E treinar a mente não significa forçá-la, significa guiá-la para onde ela se fortalece, guiá-la para pensamentos que constroem, guiá-la para interpretações que libertam, guiá-la para percepções que expandem. Nesse momento, você está acessando exatamente esse tipo de pensamento. Um pensamento mais calmo, mais preciso, mais maduro. Um pensamento que não nasce da luta, mas da lucidez. E essa lucidez é o que permite que você perceba com nitidez onde seus padrões precisam mudar. Você começa a notar que certas respostas emocionais não fazem mais sentido, que certos comportamentos já não combinam com a pessoa que você está se tornando, que certas preocupações não merecem mais o espaço que ocupavam. Essas observações são sinais claros de que você está atravessando uma transição interna, uma transição de visão, de foco, de identidade emocional. E quando essa transição acontece, sua mente ganha a capacidade de enxergar caminhos que antes estavam obscurecidos pela pressa, pela dúvida, pelo ruído. A prosperidade verdadeira nasce dessa capacidade de ver. Ver além do imediato, ver além das preocupações pequenas, ver além das histórias antigas que você carregava de forma automática. Quando você vê com clareza, tudo na sua vida muda de posição. O que antes parecia impossível se torna acessível. O que antes parecia distante se aproxima. O que antes parecia confuso se organiza. Essa organização interna naturalmente se transforma em confiança. Não uma confiança exagerada, mas uma confiança tranquila. Aquela que vem do entendimento profundo de que você está preparado. Preparado para pensar melhor. Preparado para agir melhor. Preparado para receber mais da vida sem se perder no processo. E essa confiança, por sua vez, cria uma sensação de estabilidade emocional
que te acompanha em todas as áreas da vida. Você passa a lidar com desafios sem desmoronar. Passa a interpretar mudanças sem medo. Passa a caminhar com uma postura interna que transmite firmeza, mesmo nas situações mais silenciosas. Essa firmeza é o coração da prosperidade. Não é uma força barulhenta, não é uma força impulsiva. É uma força estável, construída pouco a pouco, como você está fazendo agora, neste exato momento. Conforme essa estabilidade emocional se expande dentro de você, percebe-se que a mente começa a respirar de um jeito diferente. Antes, seus pensamentos se atropelavam. Agora, eles se organizam. Antes, cada emoção parecia urgente. Agora, cada emoção é compreendida. Antes, você tentava controlar tudo. Agora, você entende que controle não é força, é consciência. Essa consciência é a grande virada. Ela te permite enxergar que prosperidade não é algo que se alcança apenas com esforço externo, mas com um alinhamento interno que muda a forma como você interpreta cada situação. Quando sua mente está organizada, você não reage com impulsividade. Não se perde em ansiedade. Não se deixa intimidar pelos obstáculos. Você olha, entende, analisa e decide. Napoleon Hill repetia que uma mente disciplinada cria caminhos que uma mente agitada não consegue enxergar. E esse processo começa exatamente aqui, neste silêncio interno que você está construindo, nesta clareza que se expande em camadas, nesta maturidade que nasce sem ruído, mas com profundidade. A partir desse ponto, você começa a perceber que sua vida não é definida pelo que falta, mas pelo que cresce dentro de você. O que cresce agora é estabilidade, é foco, é consciência, é uma nova forma de enxergar sua própria força. E quanto mais essa força se revela, mais você entende que muitos dos limites que pareciam intransponíveis eram, na verdade, sentimentos acumulados que nunca foram organizados. Agora, porém, tudo encontra lugar dentro de você. Nada é ignorado, nada é negado, apenas compreendido. E quando você compreende, você se liberta. Essa libertação não é uma explosão emocional, é uma abertura silenciosa, que vai se expandindo pouco a pouco, até que você sente dentro de si um espaço interno que não existia antes. Um espaço onde as ideias se tornam claras, onde os sentimentos não te dominam, onde você consegue perceber seus próprios passos sem se perder. Esse espaço é o início da sua prosperidade, porque prosperidade não floresce em uma mente apertada. Ela precisa de um território emocional amplo, organizado, estável, exatamente o território que está se formando dentro de você agora. E nesse território, algo importante acontece. Você começa a recuperar o domínio sobre sua energia. Percebe que não precisa mais entregá-la a pensamentos que te enfraquecem. Percebe que não precisa mais gastá-la com medos que não têm fundamento. Percebe que não precisa mais desperdiçá-la com histórias que não representam a pessoa que você está se tornando. A energia que antes se perdia em preocupações, agora se transforma em foco. A energia que antes se dispersava em ansiedade, agora se transforma em direção. A energia que antes se fragmentava em conflitos internos, agora se transforma em presença. E é nessa presença que a prosperidade encontra espaço para crescer. Uma presença que te permite sentir sua própria maturidade, sua própria capacidade, sua própria consistência. Nada disso é criado artificialmente, é revelado. Revelado porque você, agora, está pronto para perceber. Conforme essa consciência se estabelece com mais firmeza dentro de você, percebe-se que algo ainda mais profundo começa a acontecer. A sua relação com o próprio pensamento se torna mais leve, mais organizada, mais sábia. Antes, cada ideia parecia exigir uma resposta imediata. Agora, você percebe que muitos pensamentos não merecem ação, merecem observação. Porque quando você observa sem se envolver, a mente se reorganiza de maneira natural. Esse distanciamento saudável é um marco importante no processo de prosperidade. Ele permite que você reconheça quais pensamentos são ecos de medos antigos.
e quais representam verdadeiramente a direção que você deseja seguir. Ele permite que você pare de carregar preocupações que não têm mais função na sua vida e, principalmente, permite que você caminhe a partir de um estado interno mais sereno. Napoleon Hill valorizava esse estado porque entendia que a mente precisa de espaço para criar. E criação não acontece na tensão, acontece na clareza, não acontece no medo, acontece na intenção, não acontece na confusão, acontece no silêncio interno que você está experimentando agora. É nesse silêncio que sua percepção começa a se refinar. Você passa a identificar padrões emocionais com mais precisão. Percebe onde sua mente se apressava sem necessidade. Reconhece onde você se sabotava por hábito, não por incapacidade. E ao ver tudo isso com lucidez, você se dá conta de que não precisa mais repetir ciclos antigos. Essa percepção é libertadora porque te devolve poder. O poder de escolher o que continua. O poder de encerrar o que já cumpriu seu papel. O poder de construir uma nova narrativa interna baseada em maturidade e não em medo. E quando essa nova narrativa começa a tomar forma, você sente uma mudança clara na maneira como enxerga seu futuro. Ele deixa de ser um território incerto e passa a ser um território moldável, algo que responde ao seu estado emocional, à sua visão e à sua consistência. Essa sensação não nasce de ilusões, mas de uma compreensão profunda de que você está, pouco a pouco, se tornando a pessoa capaz de sustentar aquilo que deseja. Essa transformação interna é sutil, mas poderosa. Você percebe que padrões que antes dominavam suas emoções agora se tornam apenas lembranças distantes. Percebe que pensamentos repetitivos que antes drenavam sua energia agora perdem força diante da sua estabilidade. Percebe que suas decisões começam a ser guiadas por clareza e não mais por impulsos emocionais. E dentro dessa clareza, você descobre algo extremamente importante. A prosperidade não exige pressa, mas exige compromisso. Compromisso consigo mesmo, compromisso com a sua própria lucidez, compromisso com a versão de você que está emergindo agora, uma versão mais calma, mais consciente e mais alinhada. Esse compromisso se manifesta na forma como você respira, na forma como observa, na forma como decide. E quanto mais você sustenta essa postura interna, mais percebe que a vida começa a responder a esse novo estado. Não de maneira imediata ou dramática, mas de forma constante, natural e coerente com quem você está se tornando. O caminho da prosperidade verdadeira é exatamente esse, um caminho interno, silencioso, mas que reestrutura tudo ao seu redor. À medida que essa estabilidade emocional se estende por dentro de você, percebe-se que algo começa a mudar também na forma como você enxerga o passado. Situações que antes pareciam definitivas, agora se tornam apenas capítulos. Momentos que antes pareciam determinantes, agora se mostram transitórios. Você compreende que nada, absolutamente nada, teve força suficiente para te impedir de chegar até aqui, porque se tivesse, você não estaria vivendo este momento de lucidez agora. E essa compreensão muda profundamente a forma como você se relaciona com suas próprias memórias. Você deixa de vê-las como ameaças e passa a vê-las como aprendizados. Elas deixam de ocupar espaço emocional excessivo e passam a ocupar apenas o espaço justo. Não definem mais quem você é, apenas explicam parte do caminho que você percorreu. Napoleon Hill dizia que a pessoa que entende seu passado com maturidade cria um futuro com liberdade. E essa liberdade está emergindo dentro de você agora. Não como rebeldia, mas como consciência. Não como ruptura, mas como transformação interna. Uma mudança que te permite olhar para frente sem carregar o peso de histórias que já não precisam mais te acompanhar. Essa leveza emocional abre espaço para outro tipo de movimento, o movimento da intenção. Uma intenção que nasce da clareza e não da carência. Uma intenção que não busca preencher vazios, mas expandir possibilidades. A intenção certa tem um impacto profundo na forma como sua mente opera.
Ela organiza seus desejos, define suas prioridades, filtra suas escolhas e faz com que você caminhe na direção do que realmente importa e não do que apenas distrai. Você começa a notar que o foco deixa de ser uma luta e passa a ser uma consequência natural do seu estado emocional. Quando a mente se acalma, ela sabe para onde olhar. Quando o coração se estabiliza, ele sabe o que sustentar. Quando a consciência se amplia, ela sabe o que merece continuar fazendo parte da sua vida. Esse estado te conduz a um nível de presença em que cada decisão deixa de ser reativa e passa a ser intencional. Você escolhe com cuidado. Você se posiciona com maturidade. Você avança sem hesitar, porque sente que cada passo está sendo construído com base naquilo que é verdadeiro para você. E enquanto essa nova presença se fortalece, você começa a ver que prosperidade não é apenas conquistar. É se tornar alguém capaz de manter o que conquista. É desenvolver uma mente que sustenta suas escolhas. É cultivar emoções que não te sabotam. É construir um ambiente interno onde o melhor de você finalmente encontra espaço para se expressar. Essa mudança não acontece de forma forçada. Ela não exige ruptura. Ela não exige esforço exaustivo. Ela acontece como está acontecendo agora, através de clareza, profundidade e atenção para dentro. E quanto mais você se aprofunda nessa atenção, mais percebe que existem partes suas despertando, ganhando forma, se reorganizando, criando a estrutura interna que você precisa para viver uma vida mais próspera, mais equilibrada, mais alinhada com o que sempre desejou. E agora que você percorreu esse caminho interno, percebe que algo essencial mudou dentro de você. Não de forma brusca, não de uma vez só, mas de maneira contínua, silenciosa e verdadeira. A clareza que você sente não é passageira. Ela é o reflexo de uma mente que encontrou seu próprio ritmo, seu próprio centro e sua própria direção. Nesta noite, você não apenas ouviu palavras, você permitiu que cada ideia reorganizasse uma parte sua que estava dispersa, permitindo que dúvidas perdessem força, que emoções se estabilizassem e que pensamentos se alinhassem com o seu propósito mais profundo. E isso é prosperidade. A prosperidade que nasce primeiro dentro de você, que cresce em silêncio, que se fortalece com maturidade, que se manifesta quando você decide ser consciente da sua própria força. A vida que você deseja não é impossível nem distante. Ela é construída assim, um pensamento claro de cada vez, uma escolha alinhada de cada vez, um passo seguro de cada vez. E nesta noite, você deu esse passo com mais presença, mais lucidez e mais intenção do que talvez perceba agora. Então, quando terminar esta mensagem, deixe que esse estado interno permaneça com você. Não como uma cobrança, mas como um lembrete da capacidade que você já tem, da consciência que está despertando e da direção que você finalmente começou a enxergar. Se esta mensagem te trouxe paz, direção ou clareza, inscreva-se no canal e deixe seu like. Assim, você me ajuda a continuar trazendo conteúdos que fortalecem seu caminho e sua transformação interna. Que esta noite marque o início de um novo ciclo na sua vida. Um ciclo de presença, de maturidade e de verdadeira prosperidade. A prosperidade que nasce do seu interior e permanece com você, onde quer que você vá.